Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 11 de novembro, celebramos São Martinho de Tours. Seu gesto, poucos personagens podem ter a sua história resumida em uma única ação tão poderosa, ao ponto de permanecer indelével e profunda de uma vida. São Martinho de Tours pertenceu a uma categoria especial de santos. Seu famoso manto é automásia de um homem que nasceu em 316 ou 317, ao término do tardo Império Romano na Panônia, hoje Hungria. Filho de um tribuno militar, Martinho viveu em Pávia porque seu pai, um veterano no exército, havia recebido de presente um terreno naquela pequena cidade. Seus pais eram pagãos, mas a criança era atraída pelo cristianismo. Com apenas 12 anos, queria ser asceta e retirar-se para o deserto, mas um edito imperial colocou-lhe a farda e a espada antes de seu sonho se realizar de oração e solidão. Por isso, Martinho teve que se alistar e acabou em um quartel na Gália. Seu gesto do manto ocorreu em torno do ano de 335. Como membro de uma da guarda imperial, o jovem soldado era muito requisitado para as rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se a cavalo com um mendigo seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, cortou-o em duas partes e o deu a metade ao pobre. São Martinho de Tours teve compaixão pelo próximo. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho usando a metade do manto, dizendo aos anjos: "Eis aqui é Martinho, soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto." O sonho impressionou muito o jovem soldado, que na festa da Páscoa seguinte foi batizado. Recebeu o sacramento por volta dos 20 anos. Por 20 anos ele continuou a servir o exército de Roma, dando testemunho da sua fé em um ambiente tão distante dos seus sonhos de adolescente. Mas ele ainda tinha uma longa vida para ser vivida. Logo que pôde, ao ser dispensado do exército, foi ter com Dom Hilário, bispo de Poitiers, um firme opositor da heresia ariana. Esta oposição do purpurado custou-lhe o exílio, pois o imperador Constâncio II e um seguidor da doutrina de Ario. No entanto, Martinho tinha ido visitar a sua família na Panônia. Saber da notícia, retirou-se para um mosteiro perto de Milão. Quando o bispo voltou do exílio, Martinho foi visitá-lo, obtendo dele a permissão para fundar um mosteiro perto de Tours, e por ele foi ordenado diácono e presbítero. Assim, vivendo uma vida austera em cabanas, o ex-soldado que havia dado seu manto a Jesus tornou-se pobre como desejava. Rezava e pregava a fé católica em terras francesas, onde ficou conhecido por todos. As ações de São Martinho de Tours foi percebida pelo povo, proclamado bispo pelo povo, quando, cerca de 10 anos mais tarde, os cristãos de Tours, tendo ficado sem pastor, aclamaram-no seu pastor em 371. Desde então, Martinho dedicou-se com zelo fervoroso à evangelização no campo e à formação do clero. Martinho aceitou mais com o seu estilo próprio de vida. Não quis viver como príncipe da igreja, para que as pessoas pobres, presos e enfermos continuassem a encontrar abrigo sob o seu manto. São Martinho de Tours viveu nas adjacências dos muros da cidade, no mosteiro de Marmoutiers, o mais antigo da França. Dezenas de monges o seguiram, muitos deles pertenciam à casta nobre, o fim e o legado da sua vida. Em 397, em Condate, atual Candes de Saint-Martin, bispo de
aos 80 anos, partiu com a missão de destruir um cisma surgido entre o clero local. Em virtude do seu carisma, pacificou os ânimos, mas antes de regressar para Tours, foi acometido por uma série de febres violentas. São Martinho de Tours faleceu, deitado na terra nua, conforme o seu desejo. Uma grande multidão participou do enterro deste tão querido homem, generoso, solidário, como um verdadeiro cavaleiro de Cristo. O Papa Emérito Martinho de Tours, sobre ele, disse o Papa Emérito no Ângelus em 11 de novembro de 2007. Papa Bento dizia: queridos irmãos e irmãs, o gesto criativo de São Martinho inscreve-se na mesma lógica que levou Jesus a multiplicar os pães para as multidões famintas, mas sobretudo a de deixar-se a si mesmo como alimento para a humanidade na Eucaristia, sinal supremo do amor de Deus, Sacramento Caritatis. É a lógica da partilha com a qual se expressa de modo autêntico o amor ao próximo. Ajude-nos, São Martinho, a compreender que só através de um compromisso comum da partilha é possível responder ao grande desafio do nosso tempo, isto é, construir um mundo de paz e de justiça, no qual cada homem possa viver com dignidade. Isso pode acontecer se prevalecer um modelo mundial de autêntica solidariedade, capaz de garantir a todos os habitantes do planeta o alimento necessário, as curas médicas necessárias, mas também o trabalho, os recursos enérgicos, assim como os bens culturais, o saber científico e tecnológico. Oremos, São Martinho, que cobrisse Jesus com teu manto sagrado no pobre abandono, que também possamos imitar-te com nossa vida, cuidando dos menos favorecidos, ensinar-nos a acolher os pobres e encontrar neles o rosto de Cristo. Amar esses irmãos como Jesus nos ensinou. Amém. São Martinho de Tours, rogai por nós.